Olá, pessoal! Estamos chegando aqui com mais um episódio do Estúdio T Talks, um programa incrível que fala sobre conversas na arquitetura legal. Meu nome é Juliana Sisson, sou arquiteta, urbanista, sócia-diretora da Estúdio T Consultoria e Arquitetura e host deste programa, que conta com um apoio muito especial da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e da IG, a sua piscina. Hoje vamos falar aqui sobre incorporação imobiliária e temos dois profissionais que são feras no mercado e ninguém melhor aqui para conversar com a gente sobre este assunto hoje. O primeiro deles é o Carlos Eduardo Lobato, vulgarmente chamado como Lobatinho, né, Lobatinho? Até hoje não sei sobre por isso, ninguém sabe, né? Ele é advogado com 50 anos de experiência em incorporação imobiliária e atualmente é sócio da Eichenberg Lobato Abreu, sendo responsável pelo consultivo imobiliário da empresa, com ênfase nas incorporações, na estruturação de operações imobiliárias e de empreendimentos complexos, Lobatinho. É isso, né? É isso aí, mais ou menos isso. Muito obrigada pela tua participação, estamos muito felizes de tu estar aqui. Eu que agradeço o convite de participar dessa rodada de conversas. Muito boa, hein? Que Ainda bom. Mais com o amigo João Maria. Ai, pronto. Então, nosso segundo convidado aqui, não menos importante, claro, é o João Paulo Maria. Ele é engenheiro civil, possui MBA em Gestão de Negócios Imobiliários da Construção Civil, pós-graduado em Gestão de Negócios pela Dom Cabral. Atualmente é responsável pela aquisição e desenvolvimento de novos empreendimentos na Melnick, onde exerce o cargo de gerente geral de novos negócios. É isso, né, João? Isso mesmo. Perfeito. Tendo passado por diversas áreas e setores da empresa, com quase 18 anos de casa. Isso Uau! aí. Nossa, é tempo, velho, hein? Lobato, o que tu acha? Eita, nossa. É Nem tanto. tempo, gente, é tempo. tempo. Então, nada melhor mesmo falar aqui, porque eu tô com dois experts. Um estrutura negócio e o outro faz o negócio sair do papel. É isso aí. É isso, né? É isso aí mesmo. Que coisa bem boa. Então, já vou emendar aqui na nossa primeira pergunta. Por que é tão difícil empreender e fazer incorporação no Brasil? O que vocês acham? Eu nem sei se é tão difícil, eu só acho que tem que ter competência para fazer. É difícil quando um grupo de gente sem experiência resolve incorporar, que envolve uma série de questões aí técnicas e às vezes de sensibilidade de mercado até, né? Perfeito. Que é quando um grupo de gente não sabe contratar o arquiteto correto. Não. Tá aí. Não, ou sai... Não, e a sensibilidade do mercado tem que ter. O principal, acho que é a sensibilidade do mercado. É o terreno certo, o produto certo para aquela certo. Localização, o público certo. O momento certo. É isso. Momento certo, Acho que tudo é uma... Tudo vincula, acho que o Otto colocou bem. E antes de tudo, no início aqui, agradecer o convite. Imagina, a gente que agradece demais vocês estarem aqui. Dividir com vocês a mesa aí, com esse cara que para mim é uma das minhas referências. Ele sabe disso, ele vai Nós também. É referência total para mim. E feliz pra caramba. Mas quando o Lobato fala, eu concordo, de número e grau, nesse assunto, mas também, Ju, a pegada de ser estratégico e olhar a macroeconomia, né? O problema é que a pessoa acha que vai construir e vai ganhar sempre de resultado sem fazer esforço. Isso não existe. O nosso negócio imobiliário é difícil. Nosso negócio imobiliário, ele é muito suscetível à crise, lembrar que sempre ninguém faz aqui negócio imobiliário para não vender, assim, não é o perfil tem gente que faz isso, não é o meu caso, a minha vida, né? Meu negócio é incorporar para vender. Quando tu olha isso, nós estamos num país que tem toda uma estrutura dinâmica jurídica, negocial, de impostos, que se tu não entender o todo, tu vai perder dinheiro, isso é certo. Em algum lugar vai pesar, né, João? Em algum lugar vai pesar, né? Acho que isso é uma certeza. E numa economia que, quando a gente olha, que a grande parte, infelizmente, do nosso povo não sabe que o dinheiro no tempo faz diferença. E para mim isso tudo é fundamental. E se não estiver bem assessorado desde a arquitetura, jurídico forte, estratégia e comercial forte, não o negócio funciona, vai pra né? frente. Qual é o gargalo que tu acha que hoje existe no início de um negócio? Existe algum ponto que tu pode dizer que tu tem que ter mais atenção quando tu recebe um terreno lá na incorporadora? Isso aqui eu tenho que dar uma analisadinha melhor. Como é que eu faço, né, Ju? Assim, primeiro, tudo passa por plano diretor. Para mim, essa é a grande questão. E um conhecimento aprofundado da cidade. Para mim, tu tem que saber onde é que tu tá, como tu tá. Eu escutei podcast de vocês aqui que fala, e é uma frase que eu falo todo dia, terreno é localização, localização, localização.
Na hora que tu consegue fechar esse negócio e funcionar naquela região, depois tu tem que ir pro corpo jurídico, cara. E aí? Dá ou não dá? E o não dá é muito relativo na Lobado. É que o não a gente sempre O tem, não né? a gente já tem, mas assim, Né? mas enxergar o terreno, quem são as famílias, o que está acontecendo, isso tu tem que entender tudo. Então, porque muitas vezes eu vou lá para os comitês da empresa e o ponto que eu paro é no jurídico. Se a gente não tivesse organizado e bem estruturado, tu trava. Não pode, tu vai correr risco de entrar com uma incorporação imobiliária e logo depois ela impugnar ou alguém entrar com uma ação contra. Mas o jurídico não pode ser um entrave. Não pode, isso aí. O jurídico tem Pelo que contrário, ser né, Lobatinho? Ele tem que dar a solução, tem que dar né? a solução. Exatamente Mas isso. para esses empreendimentos, principalmente para empreendimentos mais estruturados, aí, né? O bom é sempre o jurídico estar junto desde a aquisição, Nossa. desde muito contato com o arquiteto que vai projetar. Né? Mas eu acho que, para mim, o segredo do sucesso da incorporação é produto e localização. Sim. Eu morei em Brasília. Brasília tem aquele plano piloto. Tu põe em qualquer lugar o mesmo produto e não tem diferença nenhuma. Tu está na Superquadra 1 ou na Superquadra 12, não faz diferença. Em Porto Alegre, mudou 2 quadras para cá ou 2 para lá, rua, de vez em quando. faz diferença. É outro projeto. Não vou dar nome, mas tem um empreendimento em Porto Alegre com a grife de um arquiteto internacional que está 2 quadras abaixo da onde deveria estar. É isso aí. Aquilo faz bom toda... a gente saber isso aí. Não, é faz bom a gente toda saber a desses diferença. buracos aí do mercado. É toda a diferença. Isso é a sensibilidade do incorporador. Sim. Mas não é nem do arquiteto, nem do advogado, é do... É do conjunto, né? Mas a sensibilidade do incorporador, do empresário que vai incorporar. Perfeito. Sabe, eu vou puxar aqui uma fala tua que eu acho que é bem importante, assim, nesse sentido, e que eu acho que falta um pouco da percepção das empresas, e até puxo isso uma responsabilidade para a gente enquanto profissional, arquiteto. Tu falasse muito bem aqui que o jurídico e a empresa, enfim, ele tem que ser azeitado desde o momento do arquiteto, lá atrás. E eu vejo acontecer no mercado muitos casos de forma que isso acontece separado, né? É como se fossem 2 caixinhas e elas não conversassem. Elas só vão conversar a partir do momento que aprovou o projeto. E aí onde está o problema? Mas daí não vai conversar mais. Né? Não conversa mais. A gente pega, vou pegar mais. exemplo, assim, talvez uma das corporações que a gente mais trabalhou em conjunto, que foi o Nilo Square. Né? Sim. Se não fosse pensado lá no início, com o time do Lobato, com o Felipe, com a Lu, com a Gabi, todo mundo dá para agradecer uma galera aqui do escritório, que tem gente importante aí no grupo. Se não fosse pensado no início, junto com o Felipe e com o Lobato, como é que a gente faz? Como a gente divide? Quais são os subcondomínios? Quais são os setores? Como a gente faz cada parte? Não adianta fazer um projeto bonito. Ele tem que ser pensado porque ele vai depois ser utilizado. Né? A gente pensa durante 1 ano, 2 anos, eu acho que tem uma outra questão, assim, ó. Eu tenho bastante... Eu sou velho, assim. Tem cacife, né? Não, tem experiência. Experiência, eu acho que essa palavra é boa. Quem quer ter perenidade no mercado tem que pensar depois como é que aquele empreendimento vai funcionar. Não adianta eu lançar um empreendimento, ele ser bonitinho, tudo bonitinho, e quando eu entregar aquilo na hora de... Não funcionar. Aquilo é... Isso é bem forte, né, Lobato? São poucos incorporadores que pensam o futuro do empreendimento depois de entrega. Até uma questão que é de arquitetura e engenharia. O produto que tu vai colocar lá. Eu ponho um piso bonito que vai durar meio ano. Não! Nem pensar. Nem pensar. Mas eu vou pegar um exemplo junto. Mas isso é do incorporador reunir todo esse time para fazer um empreendimento de sucesso. Eu vou brincar com uma coisa simples. Se a gente não pensar em como é que a gente vai fazer o cachorrinho descer para necessidades, tu já criou o problema para o condomínio futuro. Então, todo esse penso estratégico que é o fundamental, né? Para saber que é o público que vai ocupar. Exato. Sabe que essa questão, João, do deixar um problema para depois, né? A gente vê muito isso acontecer, quando a coisa não é desde o início pensada casadinha, assim, né? E isso acaba, lá no futuro, digamos, fomos lá, fizemos um projeto, incorporamos, e aí o caso clássico que é a cobertura que vai fechar. É ou não é?
É o caso clássico. Nem me horror. fala. É o horror. caso clássico. Ou o Garden, que agora tá todo mundo querendo fechar Garden. Uhum. Isso é o caso clássico. Como é que funciona isso na prática? Agora, até em termos de incorporador. Existe uma limitação quando tu vai lá, tu vende o produto pro teu cliente, né? Não pode fazer isso. Como é que funciona? Porque, assim, daqui a pouco ele tá comprando alguma coisa, ele quer fazer aquilo no futuro, mas ele não tem aquela consciência de que não consegue juridicamente resolver assim, isso. Eu vou fazer duas partes na conversa, tá? Primeiro, elogiar que não existe mercado imobiliário sem corretor. Não existe. São pessoas próximas que eu adoro, que são amigos. Uhum. Só que existe corretor e corretor. Como existe advogado, existe jurídico, ponto. Quando tu faz e tem possibilidade de fechar uma cobertura, isso vai estar lá, claramente, na convenção de condomínio, nos regramentos, porque pode ter legislação aprovada. Uhum. Ponto. E ficam todas as regras definidas, colocadas e postas. Em contrato, né, João? Em contrato. Contrato. Só que a fala na venda, a promessa da venda, muitas vezes não se concretiza. Falam que pode, cara que pode, depois tu fecha, depois numa reunião de condomínio tu resolve. A gente sofre muito disso. Depois as ações vêm, é um problema. Certeza que sim. Porque assim, juridicamente, tem coisa que pode fechar, tem coisa que não pode fechar. E aí tu sabe melhor que eu para explicar sobre índice adensado. Índice adensado, Então tem todas essas questões. Mas Mas assim, João, é promessa, é difícil. Eu já prestei assessoria para empresa corretora. E às vezes questionava alguns adquirentes, tudo com curso superior, advogados, médicos, engenheiros. Mas tu acreditou nisso que o corretor te falou? Esse é o problema. Eu tive também. O pessoal acredita em tudo que lhe é vantajoso. E a gente procura tudo regular. Vou te dar um exemplo de um que é interessante. Eu recebi uma vez um cliente que chegou, João, esse hotel, vendido por Cots, um modelo que a gente criou junto com o escritório, que o Echeberg Lobato Abreu é o nosso escritório de advocacia, né? É quem faz os nossos projetos, é quem eu aprendi essas questões. E aí a gente fez um modelo de hotéis com cotas, e a pessoa veio nos mostrou uma conta que dava 5% de rentabilidade ao mês. Quando eu olhei o dado assim, vamos assim, a pessoa era uma advogada, tá assim, tu acreditou? Se der 5% ao mês, por que é o menor que vai vender? Sim, gente, é o melhor negócio do mundo. Não existe, eu vou ficar. É melhor qualquer coisa que eu tenho. Melhor negócio do mundo. Não, mas a gente sabe aí, João, que teve empresas aí de intermediação que eles fajotavam, pega o selo da empresa. Não, isso é um perigo, porque isso vai até para a CVM. O selo da empresa oferecendo uma coisa completamente irrisória. Fora que não existe, né? da casinha. Então a gente tem que... A empresa até tem que ir lá e controlar. Às vezes não tem controle disso, né? Como é que se protege disso, né? Às vezes tu não tem como te proteger, porque tu não sabe o que estão vendendo. Exatamente, sabe que agora... Mas como se proteger é fácil, né, Ju? Vamos lá. Escritório, contrato de compra e venda com todas as causas de risco, todo um estudo da CVM. Tem que ser CVM, vai vender imóveis. O que é CVM, só para a gente contextualizar aqui? Comissão de Valores Monetários. Perfeito. É quem regula todas as ofertas que envolvem rendimento, que envolvem rentabilidade. Perfeito. Então, quando tem isso, empresas sérias, corretas, fazem estudos com a CVM, aprovam, validam e a oferta tem que ser válida. Então, a oferta válida, além de aprovar os materiais, que a gente faz lá, cada material que vai ser aprovado, tu também tem uma responsabilidade de, se alguém ofertar, tu chegar lá e cobrar. Então, a gente notificou todas as pessoas que vão fazendo, a gente vai trabalhando, notificando, a gente viu na internet, notifica. Mas o que a pessoa... E aí o escritório... É um horror. E o escritório nos orientou, e a gente fez isso, que é a nossa segurança jurídica nesse negócio, porque a gente botou lá no contrato, tá aqui todos os riscos, leia os riscos, olha o estudo que foi aprovado, é isso aqui que tu tá comprando. Isso que te prometeram, isso aqui. Isso que literalmente nos salvou, né? A gente, quando vende, assim, o que tu tem que te proteger não é do pessoa de boa fé. Exato. Tu tem que te proteger do de má fé. Claro. Que vai lá e quer tirar alguma vantagem. Não tenho a menor dúvida. Então, a primeira coisa que tu tem que... Não é só anunciar os benefícios do teu produto. Se o teu produto tem alguma ônus, tu tem que deixar claro aquilo. Exatamente isso. Que a gente se protege mais do pessoal de má fé do que do de boa fé. A maioria é de boa fé, 99% é de boa fé.
Sabe? E sempre tem um... E a gente vê isso acontecer em todos os lugares, assim, no que tange a parte do negócio da incorporação, né? Esses dias eu recebi um áudio, gente, que eu tinha vontade de gritar, juro pra vocês. Agora vou fofocar aqui, tá? Um corretor tentando vender TPC, tá? E a gente sabe que isso virou um mercado na cidade muito grande. Bah. Eis que ele diz que não. Este TPC que ele estava vendendo era TPC puro. Era um TPC puro. Não precisava de fator de equivalência, porque este era puro. Então, assim, cara, a pessoa que chega nesse mercado fica louca, porque é muita coisa que tu tem que saber. Daí, não é verdade? Se tu não domina muito o assunto, se tu não busca informação... Mas, Juliana, quem é do mercado conhece os principais vigários aí que tem. Com certeza. Mas e quem tá chegando no mercado, né, Lobato? E eu acho que essa que é a minha preocupação, entendeu? Porque a gente sabe o que a gente tá fazendo. A gente, ó, já é macaco velho. Mas o arquiteto que tá se formando agora, o pessoal que tá começando a empreender, vamos tentar fazer uma incorporação pequenininha, vamos, né? Porque a gente sabe que isso acontece. É assim que o mercado acontece. Vou botar índice, vou criar, cara. É incalculável a quantidade de fatores que a pessoa tem que se proteger para efetivamente não cair nesses golpes, né? Não tem. Mas é o mercado aqui no Rio Grande do Sul, que eu... Santa Catarina também conhece. É um mercado saudável, assim, não tem... não, poucas coisas. Não, poucas. Eu só conheço um caso nos últimos anos, um caso só. Um caso só, e está na mídia todo aí, ó. E que cara prometer que tu vai vender te banana por entregar laranja, um né? prédio em 6 meses, que ele já lançou há 2 anos, o prédio não saiu do subsolo, e ele está te prometendo que vai te entregar em 6 meses, construir o prédio de 15 andares, não saiu do subsolo. E se tu acreditar, bom. Aí o problema é mais teu do que dele, É né? teu. Não é? É verdade, Não, né? Então, assim... Mas o mercado é saudável. Eu acho que no Rio Grande do Sim. Sul o mercado é... Mas acho que não fugir da tua pergunta, João, assim, desse caminho. Eu acho que tem muita gente também que quer fazer negócio sem saber e tá só se atirando. Essa pessoa que oferece esse índice não tem noção do que tá fazendo. Aí, não sei, e para mim, eu também concordo com o Lobato, nosso mercado também é saudável, tá? De forma geral, tem muita gente boa no mercado, muita gente correta, várias empresas se formando com pessoas que sabem o que estão fazendo e pensando estrategicamente. Só que tem muita gente aventureira que sai atirando, dando tiro. Então, assim, tem que saber muita coisa, tem que ter noção. Mas são poucos os aventureiros. Mas é que eu acho ao mesmo tempo, é que o aventureiro, quando eu falo, é o cara que faz as ofertas de qualquer jeito. Assim, cara, que eu recebo de e-mail de índice, não sabe o que tá falando, de terrenos que não tem noção do que tá acontecendo. Mas de incorporação, não, isso não, aí são... pouquíssimos. Cara, nossa indústria, nosso Sinduscom é forte, nossas incorporadoras que estão ali no grupo são pessoas que têm a mão, que são uma indústria de muitos anos, né? Que tem, assim, pessoas muito... Eu acho que a nossa construção, de forma geral, é séria, sabe? No formato. Mas tem os aventureiros, como sempre. Sim, sempre tem, né? Porque também a gente tem que considerar que o ciclo do imobiliário ele é muito longo, né? Então, assim, até tu chegar naquele vamos lá, num objeto dentro do ciclo imobiliário que vai efetivamente te dar aquele problema, tu já tem que ter passado por N cabeças que alguém tenha que detectar a situação, não é? Porque o processo ele não se constrói sozinho, né? Não se constrói. E, assim, em termos a questão de viabilidade, agora, vamos retomar um pouquinho a parte do negócio. O que de cara, você, assim, questão, vamos lá, da prospecção mesmo. O que de cara tu imaginaria que inviabilizaria um projeto? Local? Para mim, localização, ponto 1, tá? Segundo ponto é a estratégia das companhias. Cada companhia tem uma estratégia diferente. VGV que vai gerar, valor geral de vendas, né? Quanto aquele imóvel vai vender, vai gerar. Quem é o público que vai, qual o público que está mais afetado, menos afetado, qual a tipologia que tu pode colocar. Não adianta, aí tu vai olhando, aí o preço do terreno, óbvio, sempre vai ser um fator determinante para viabilizar ou inviabilizar, mas o preço do terreno, o que vale um terreno, né? A gente brincava fora do ar aqui falando um pouco sobre o novo plano, quanto vale o terreno, né, Lobato? Cara, o terreno não vai para o novo plano diretor transformar o terreno, vai aumentar, a partir de agora o terreno que vale 1, amanhã vai valer 10, isso não existe, não existe essa possibilidade. Agora o terreno teria que diminuir de valor em relação à unidade. A cota. É óbvio. Porque que acontece? A gente pegar um exemplo, e aí o fator determinante, aí eu vou, assim, tudo a gente faz, mas no final do dia, o que define se viabiliza ou não viabiliza um empreendimento tem mercado e quanto esse mercado paga. Se o mercado paga
10 mil reais o metro quadrado e teu produto só viabiliza por 12, pronto, está inviabilizado o negócio. Aí cabe a cada empresa suas experiências, olhando macroeconomia, o que está olhando, o que vem pela frente, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, entender. Junto com isso, aí eu vou repetir uma coisa que talvez quem escuta nos meus dias a dias estamos acostumados, a gente está num país que o brasileiro compra parcela. Tu tem uma compra de parcela, o cara pode pagar 3 mil reais por mês para um apartamento, tá bom. Com uma taxa básica de juros mais alta, o teu poder aquisitivo é menor, com uma taxa de juros mais baixa, o teu poder aquisitivo é maior. É simples. É simples. É simples assim. Então, a viabilidade mora aí. Ter público para comprar. Adianta eu fazer milhões e milhões e milhões de VGV de um projeto de singles, esses compactos. Chega uma hora que essas falsas expectativas vão acabar. Peraí, cuidado. Qual é o modelo que tu vai fazer? Adianta eu fazer um monte de hotel, se não está rentabilizando? Adianta eu fazer alto padrão, se não, ou vou fazer um terreno de alto padrão no sei lá, vou botar Restinga aqui, como qualquer bairro. Tem público para isso? Não. Então, ponto. Simples, vamos organizar a localização vinculada à macroeconomia, o que vai vender. Para mim, o que viabiliza todo produto imobiliário pode funcionar, desde que tenha público consumidor para poder comprar aquele produto. Tendo público, o resto se resolve. Tá. Porque isso a gente está considerando aqui a situação de Porto Alegre, né? Hoje Porto Alegre, exato. E é justamente isso que eu acho uma situação importante, porque tu falasse aqui bastante da questão do negócio, né? Efetivamente, da análise do produto, enfim. Agora, vamos voltar um pouquinho esse penso, porque quando a gente vai já pensar no negócio, ele já tem que estar maturado, de certa forma. Porto Alegre tem uma situação muito boa, que é o acesso à informação, né? Então, assim, a gente tem hoje a DM, que a gente consegue consultar, que a gente tem tudo. Agora, existem muitos municípios no Brasil que isso não existe, né? Da mesma forma que existe aqueles contratos de gaveta, né? Então, assim, como é que funciona isso na prática? Vamos supor que eu estou saindo de Porto Alegre. Existe em algum momento que aquele elefante maravilhoso que era lindo, gorducho, vira um elefante branco que não tem o que fazer, Lobato? Não, daí tu, como incorporador, no contrato, tu tem que ter cautelas para só assumir em definitivo aquela aquisição mediante determinadas pré-aprovações. Sim, por isso que se vincula os pagamentos às etapas, certo? As condições resolutivas. Isso. Se tu não, o que adianta eu ter um terreno de 10 mil metros se eu só puder edificar sobre 500 metros? Exato. Nada. Pois é. Ou se eu, para poder edificar sobre os 10 mil, eu tenho que fazer contrapartidas que custem 200 mil. Não funciona. E tem um erro que eu acho que é de consciência coletiva. E acho que os incorporadores, às vezes, assimilam ou não questionam que tudo que o plano diretor, que acha não vai permitir construir mais, o especulador imobiliário não é um incorporador. Perfeito. O especulador imobiliário é o dono do terreno que senta em cima, não faz nada, esperando que alguém venha construir do lado, do outro lado, na frente, para o terreno dele valorizar. E o que o incorporador tem que ver com isso? Nada. Então, o incorporador paga o preço que o especulador quer. Isso. O especulador é o cara que senta em cima, não faz nada, então faz infraestrutura, nada. E o plano diretor de Porto Alegre, há uns anos atrás, expulsou o pobre de Porto Alegre. Porque, em vez de ter um loteamento que tem o saneamento básico, que o cara não mora, não tem o mínimo. Então, aprova um loteamento com saneamento básico para o pobre poder morar. Não pode. Tem que ter asfalto, tem que ter... Poste de luz, tem que ter... poste ou luz subterrânea, tudo. Então, o que acontece com isso? Ou classe de menos poder aquisitivo vai para a clandestinidade ou vai para... Muito longe, para municípios vizinhos, né? Eu acho que isso aí é uma coisa... O especulador não é o incorporador. O incorporador, ele é refém do especulador. Sim. Que é o dono do terreno que fica lá parado. Eu nunca tinha pensado para pensar por esse lado, sabe? O cara fica com o braço cruzado, não faz nada no terreno dele, esperando que todo mundo venha e começa.
fazer aqui, ali, daí o terreno dele passou de 1 para 5 mil. E aí, daqui a pouco ele já morreu e não vendeu o terreno, né, não, gente? E quando for vender, ele ainda vai pedir um bauru e uma coca. Eu quero. Não. E eu ia juntar não, com mas eu ia juntar muito isso. também, Lobato, com o especulador, o cliente que se diz investidor, que não é investidor. Que Esse aí é o outro Esse especulador, é ótimo. que é Esse é ótimo, é um perfil maravilhoso. Porque aí o cara vai comprar um negócio que não faz conta, não enxerga o caminho, e no final do dia tem uma dívida. E essa dívida não viabiliza, essa dívida não roda, e o cara tá lá... E quebra a família inteira. Todo mundo. Basicamente é isso. Todo mundo. Né? Basicamente isso. E aí, deixa eu voltar agora, um assunto que eu acho muito interessante, que eu acho que faz parte desta conversa aqui, os empreendimentos muito complexos, né? A gente muito se ouve falar em multipropriedade e subcondomínios hoje. Como é que funciona isso, Lobatinho, juridicamente falando agora? Tem duas coisas. Uma é a multipropriedade numa unidade autônoma aí, que é o antigo timeshare. Sim. Isso aqui não tem, existe. Só Gramado, né? Gramado. Gramado aqui. Já teve em Tramandaí, que antigamente era um nome novo, uma regulação que deram para o timesharing. Perfeito. Que no passado o timesharing até tu podia vender frações de um imóvel ou tu vender tempo de uso. Até na época, para vender esse tempo de uso, tem uma legislação que está vigente até hoje, que é a mesma lei que trata de sorteios, que tinha que ter uma autorização da Receita Federal para tu poder... que vendia... Gente, que loucura isso. Vendia temporário, uma semana de uso, sem tu ter propriedade de nada. Então, tinha que ter uma autorização da Receita Federal para provar que o número de semanas que tu ia vender... aquele imóvel comportava, e hoje regularam com a multipropriedade, que é tu registrar a fração, mas isso funciona mais em regiões de turismo. Sim, aqui mas não tem o que a gente fala, empreendimentos de multiuso, não multipropriedade, de multiuso. São esses empreendimentos grandes que tem uma torre corporativa, hotel residencial, residencial e mall de lojas, aí que tem várias aí na cidade. E aí isso aí se constitui como subcondomínios, vamos dizer? Não, isso tem duas formas de constituir. Uma é a gente regula tudo pela incorporação e convenção de condomínio, que tu tem que criar quase que centro de custos distintos, que o problema é dar depois nas despesas. Perfeito. Então, tudo tem que ser assim, uma convenção de condomínio com um centro de custos, quase um... Não, e se faz isso, né? E outro que são as incorporações desdobradas, que daí é para empreendimentos de multiuso, que tenha empreendimentos que tenham tendência a tu ter que modificar um ou outro empreendimento. Muito futuro. Sim. Quando a gente faz faseada, eu acho que seria mais ou menos isso, não? É mais ou menos isso. Mas não é bem isso, mas tem que ser pensado, porque tu poderia trocar uma fase de uma torre residencial para um comercial. Eu vou te dar um exemplo, assim, eu não tenho... O bairro Liberdade, lá que é onde tem a arena do Grêmio. Lá tem 10 ou 12 prédios residenciais. Perfeito. Aquilo foi lançado com projetos, foram feitos, acho, primeiramente na Bahia, depois passou por aqui. E qual era o temor? Eram todos prédios de 3 dormitórios. Qual era? Era um empreendimento só, uma incorporação só. Eu lanço 2 torres, vendi tudo. Não tem mais mercado para apartamento de 3 dormitórios. Eu tenho que transformar em 2. Eu já vendi 2 e 3. Para mudar, mexeria nas frações ideais de todo mundo. Então, se cria essa incorporação desdobrada, que tem uma fração ideal que ela é fixa, que ela é com base na porção de terreno destacada para cada torre. Então, eu posso mexer nas outras, nas futuras, sem afetar a fração ideal das unidades que eu já vendi.
Isso é uma coisa assim que Isso é muito bom, na verdade, né? é Porque bom, te dá uma liberdade é bom, que tu não teria mas de outra é uma coisa forma. muito pouco utilizada, porque a lei que permite isso não está dentro da lei das incorporações. Não é a 4591, né? Não. É. Mas isso, tem assim, o eu regramento como também de construção, né, sou Roberto? velho... Regramento, sair do chão. Não, tem mas sai regrinhas deixa... que Não, mas isso tudo não bem está pensado. na lei Ah, sim. 4591. Mas a primeira vez que eu vi isso na vida é num conjunto habitacional em Porto Alegre, aqui do lado da ESEF. É Sim, é um bem pequenininho, é um bem não, antiguinho enorme, que tem ali, não grande, é? mas baixinho, grande, mas prédios baixos. Baixinho. Não, prédio de é. 7, 8 andares. Ah, tá. É aqui Não, do então lado. não é o que eu tô Uma coada, pensando. tipo uma cooperativa Sim. habitacional lá. São várias torres e cada torre, cada unidade tinha uma fração ideal dentro da sua torre e uma fração ideal dentro do todo. Do todo. E o porquê disso até? Na minha torre, se todo mundo vai lá e depreda tudo, por que que eu, da torre do lado que mantenho a minha, vou responder pelo... Perfeito. Entendeu? Então, são coisas... Perfeito. Mas tu fizeste agora uma incorporação desdobrada agora na UMA ali com Não, o fiz Zafari, da UMA né? com a Carlos Gomes. Ali na Carlos Gomes, né? Ali é assim. Não, mas não quero A gente fez um nome. tornar público, assim. Não, não tem problema. Não. A gente corta. Não, tem a última, assim, que é a regularização do Iguatemi. Iguatemi, até o dia 30 de janeiro de 2025, no registro de imóveis existia o Iguatemi da inauguração. Teve 5 expansões, né? Tem mais 3 torres para serem concluídas, que vão sair. E o que estava lá era o da inauguração. Tu vê. E qual é o problema disso tudo? O Lobato foi lá e comprou uma torre no empreendimento que eles vão lançar. Daí se acha dono do corredor do shopping. Tá lá do outro lado. É. E o primeiro que eu fiz, foi do Praia de Belas, quando construíram aquela torre de escritórios no Praia de Belas, que se levou tudo a zero para poder construir aquela torre, para quem comprasse lá não se sentisse dono... Prejudicado ou não. E nem no rateio de despesas também. Do shopping, ou impedisse a expansão do shopping. Então... Tá. E tu acabou de pegar um ponto aqui que eu queria questionar, o rateio das despesas. Porque sempre fica aquela coisa, não, mas ele é feito, o custo, né, é com base na fração ideal ou é do número de unidades autônomas? Depende do que tu regular. É isso que eu ia dizer, é o que tu coloca na convenção de condomínio, certo? Não existe Por isso que a convenção da incorporação imobiliária, a convenção é registrada e todo mundo já compra sabendo as regras do que vai acontecer, não, mas né? tem que estar junto, convenção e contrato de promessa de compra e venda. Tem que vincular. E até no memorial de incorporação, que a convenção, os condôminos vão lá, pode se reunir e alterar. Perfeito. Isso aí, inclusive, estou falando isso porque isso é muito comum nas regularizações dos puxadinhos, dos condomínios, né, das coberturas. Ah, não, mas agora fulano vai aumentar na cobertura, tem que pagar 2 condomínios. Né? Não, tem que ver o que está na convenção de condomínio estabelecido. É isso, né? O problema lembrando que a NB tem a cobertura diferente, como é que é? Completamente diferente. O coeficiente é diferente. É. Não, mas na coluna lá 23, se não me engano, 24. Não, área proporcional, área equivalente. Não, eu ia falar da cobertura não coberta ou cobertura diferente. Sim, área equivalente de construção. Que é isso, a área equivalente. Não, mas depende. Mas se eu tiver uma incorporação que tem uma área equivalente de construção, que é descoberta, se eu cobrir... Ela vai virar outra. Vai virar outra. É essa que é a questão, né? Porque isso é muito comum, sabe? Que a gente enfrenta isso bastante lá no escritório. Alguns casos, assim, que a gente já passou por lá, que a gente estava regularizando, né? Coberturas, enfim. E aí chega na hora lá do registro de imóveis, eles barram, não, agora eu quero que tu me dê a escritura da fração ideal dos teus vizinhos. E o pessoal, não, mas só um pouquinho, que fica assim, claro, porque tu tá diminuindo a fração dele a partir do momento que tu aumenta a tua, né? Então, tu tem que compensar o teu vizinho, vamos dizer assim, de alguma forma. E aí, eu te pergunto uma coisa, Lobatinho, juridicamente falando, por exemplo, nesses casos, vamos supor, para os próprios empreendimentos novos, daqui a pouco chega um gaiato lá que acha que pode fazer, ou para esses prédios, enfim, que estão fazendo esse tipo de regularização. Se está estabelecido em convenção de condomínio, por exemplo, tá? Que a cobertura de um prédio, do pavimento, ele pertence à unidade de baixo.
Os vizinhos podem se opor? Ao quê? Não, né? Ao quê? A construção desse Depende, em cima. porque se mudar a área, tem um famoso prédio aqui em Porto Alegre, por isso que tu tem que saber o que tu tá fazendo. Tem um prédio na área mais top de Porto Alegre, que quem comprou o último piso não era cobertura, ele tinha telhado. Quem comprou foi um sujeito assim... Conhecido, vamos dizer assim. Conhecido e muito rico. Tá. E ele comprou o último piso. E tirou o telhado. Virou um apartamento maior. Não, pessoa que fez a NB botou a cobertura, o telhado, como uma área de uso comum de divisão não proporcional e carregou para o apartamento dele do último andar. E ele foi lá, desmanchou o telhado e fez um apartamento duplex, aprovou na prefeitura e foi registrar no registro de imóveis. Aquilo tudo como área privativa. E o registro de imóveis trancou. E o sujeito que fez NB, não, mas aquilo é área de uso comum de divisão não proporcional carregada para ele. O cara, uma área de quê? De uso comum de divisão não proporcional. Não dava área privativa para ele. Óbvio. É? A incorporadora, como o sujeito, esse era bem situado, a incorporadora negociou com todos os adquirentes das outras unidades venderem cada um pedacinho da sua fração. Para ele poder regularizar. É isso aí. Tu vê então, é um cuidado que tem que ter. Tem que pensar. Isso tem que ser pensado e planejar desde o início. A construção de um negócio desses grandes é um absurdo, né? É um absurdo. São muitas cabeças, é absolutamente multidisciplinar. O pior não é isso, é que tu tem que ter o cuidado depois na operação. Tem um empreendimento que eu assessorei, assim, convenção de condomínio tem um plano de custos das... essa torre aqui paga tais e tais despesas, essa paga tal e tal, essa despesa aqui rateia entre todo mundo e tal. E a administradora estava cobrando o salário do porteiro noturno da área residencial rateando por todo mundo. Que era mais fácil. Claro, porque é menos conta que eles têm que fazer, né? Claro. É lógico. Então, por isso é importante trabalhar quando tu vai fazer essa modelagem, que lá na GI tu possa acompanhar também, quem criou possa acompanhar na Assembleia Geral de Instalação do Condomínio, que siga as regras, porque quando nasce certo, a tendência é que siga certo, desde que tenha pessoas capacitadas fazendo. Então, isso é um trabalho que vai até o fim, né? Não pode ser eu acho, assim, eu sempre valorizo muito, assim, por isso que eu tenho um bom relacionamento aí com os arquitetos, desde o início a gente conversando. É isso aí. Quero fazer assim, para tu fazer assim, juridicamente, eu acho que é melhor. Aqui, faz essa curvinha aqui. Faz aquela... Sabe que eu ia dar como exemplo, Lobato, que é o que a gente faz junto com você sempre. Antes de fazer a incorporação imobiliária, o que a gente faz? A gente pega, o pessoal já está trabalhando, mas fazer a incorporação. A gente chama lá produto, a gente chama o pessoal de projetos, a gente chama o pessoal de orçamento, chama o pessoal da incorporação de novos negócios, no caso, e todo o time jurídico. Sim. Porque estão todos numa mesa. É tipo é a charrete, né? Isso aí. Exatamente. Aí a gente chama todo mundo, conversa, vai olhando ponto por ponto, vai explicando. Eu vou explicando que o projeto eu pensei assim, pensei assado, né? Mas aqui se eu fizer assim? Mas se eu fizer... E a gente vai mapeando. E até as áreas de divisão, o Lobato colocou bem, imagino que quem esteja escutando o podcast que conhece isso, mas o que é a área de divisão de uso proporcional, a área de divisão não proporcional? Cada área, o que pode ser dividido entre todos, o que é de cada setor, de cada subcondomínio. E quando tu monta isso, e a gente tem lá a orientação do jurídico, pinta. Cara, essa areazinha aqui é disso aqui. Muitas vezes, depois, lembra que cada um de nós aqui faz diversas incorporações ao longo do ano, e 2 anos, e assim vai. 10 anos, daqui 10 anos não lembrar. Como é que tu lembra? Alguém tem que saber o que a gente tá fazendo, exatamente. E aí tu pega aquilo lá, tudo marcadinho e sabendo, cara, tá aqui, eu fiz assim, fica fácil explicar. E tudo tem que ter lógica. Tudo tem que ter lógica. Sim, e tem que lembrar quem entra e sai, vai de cima a baixo, não dá pra botar uma área de divisão proporcional ou não proporcional num andar alto e depois, mas ela sai por onde essa história? Tem tudo que ser pensado. É um jogo de xadrez, assim, né? Total. E eu acho que existe, a gente vem acompanhando ao longo do tempo, assim, uma movimentação
é cultural, né? Nacional, assim, de mudanças de comportamento das pessoas e que automaticamente estão mudando o produto, vão um pouco além. Por exemplo, até a pandemia vendia-se apartamentos pequenos. Hoje em dia não, eu quero garden, eu quero sacada, eu quero... E já tá falando de novo, a sacada não é mais o ponto principal. Tem uma outra questão para incorporadores incautos. Não, vou dizer... Não, essa aí tu tirou do baú, né, Lobatinho? Nem eu sei o que é isso, gente. Eu também não sei. Mas nem tudo que o registro de imóveis exige, às vezes, é correto, tanto é que a gente seguida tá... E nem tudo que aceita também é correto. Sim, perfeito. É isso aí. Nem tudo que aceita é correto. Esses dias passou para mim uma incorporação aí aqui na Grande Porto Alegre que era um absurdo. Era uma incorporação de casas, registrar como incorporação de casas, mas de fato não era incorporação de casas, era uma incorporação de terrenos, com uma planilha de áreas feita com base nas casas modelos, que todo mundo... mudar a casa. E foi registrado isso? Foi registrado, e o mas registro quando é que deu zebra? Deu zebra que tinha 40 casas averbadas, nenhuma com a mesma área que estava na incorporação. Meu Deus. Mudou o registrador, veio uma nova e tinha 40 casas ou 30 a serem averbadas diferentes e ela não aceitou. Mas calma, já está o fato, já está consolidado, não aceitou. Sim. A gente teve que se mexer e a consolidação normativa mudou a regra para permitir que, nesses casos, até o registrador aceitasse casas de padrão diferente, desde que com a anuência de todo mundo. Entendi. Mas era um absurdo. Era uma coisa absolutamente incoerente. Tinha um cidadão que já tinha se mudado para Portugal, estava com a casa vendida, com o financiamento da Caixa, e a Caixa não financiava porque ele não conseguia averbar a casa. Nossa Senhora. Mas isso daí o incorporador que fez, que ele dizia, não, mas foi o registro de imóveis que orientou, assim, foi a prefeita... Que loucura. Era um absurdo. Pois é, então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Né? Elas são muito complexas, né? Eu, por exemplo, assim, estou puxando algumas coisas da minha memória, né? A gente agora tá tendo um movimento grande dos empreendimentos que tem a operação, né? Tipo Charlie, aquelas coisas. E aí, o pessoal, até eu acho que na hora da pessoa comprar, se interessar aquilo, é um público muito específico, não é, João? Porque é difícil. Eu, Juliana, por exemplo, tô saindo do meu apartamento e vou morar nem sei como é que funciona uma coisa dessas, né? Então, assim, Na verdade, o público que vem comprando esse tipo de imóvel, 80%, 85% é o famoso investidor talvez não qualificado. Tá? Sim. E aí a operação não é bem organizada, assim, a operação das operadoras. Pega um empreendimento nossa linha chama Gol, né? Nós temos um empreendimento que a gente foi fazer uma análise, tinha 40 empresas diferentes operando as unidades. Como é que tu controla isso? Como é que tu organiza isso? É difícil, então a gente tem todo um trabalho para tentar aproximar, cuidar, controlar, porque cada um faz o seu jeito. Porque se vende isso muito como se fosse um apart-hotel, né? Como se fosse um serviço, assim, on demand, aquela coisa, não, puxei lá no meu aplicativo, quero uma limpeza. São pouquíssimos em Porto Alegre que tem realmente esse serviço on demand e trabalhado. Assim, a grande maioria é pulverizado e... Porque aí é que tá, né? Quer dizer, tu sabe que, vamos lá, uma gestão, condomínio, né? O condomínio é de uma operadora, como é, né? Uma questão de incorporação, numa situação dessas, assim, de quem é a área condominial, vamos dizer assim, a área comum. É do condomínio. Pois aí é que tá. E quem são os condôminos? É o investidor que não está vivendo lá. É a questão das brigas que tem hoje de condomínios de uso misto. Quando tu mistura famílias e single, né? Uso misto, quando eu digo, não tô misturando misturando tipologias, tá? Tô misturando tipologias de unidades residenciais, tá? Sim. Tem uma família de 3D, com uma criança, com 2 filhos, e junto tem um apartamento de single de 25 metros quadrados. Como é que usa arquidoméstico? Quais são as regras? Quem usa? Pode Airbnb, não pode Airbnb? Pode... Mas, João, teve estava famoso aí, o pessoal vai alugar áreas de uso comum. Isso? Aluga o apartamento no fim de semana e faz uma festa para 40 pessoas. Porque tá comum nesses espaços tu regrar que existem áreas que são não locáveis, porque elas são do condomínio, então tu faz parte de convívio. E o cara vai lá, alugou um fim de semana e convida 50 pessoas. Como assim?
Então, esse tipo de coisa tem que sair regrado, organizado, trabalhado, para evitar, né? Mas eu vou dizer uma coisa também, mesmo a gente tendo experiência, pelo menos eu tenho muito para mim, que te aprende muito com erros, né? Faz parte Não com tem a erros. menor dúvida. Então, a gente está sempre numa evolução. A convenção de condomínio que a gente trabalha, que eu trabalho há alguns anos já com o Lobato, com o Felipe, o que a gente alterou, né, Lobato? Não, vai aprendendo, vai construindo, vai sempre evoluindo, né? Cada dia tem que aprender. Tu não dá para te achar porque sempre foi assim, vai ser assim. Não. Se a pessoa não estiver olhando o mundo afora, o que são as novas tendências, as novas tecnologias, reconhecimento, desde reconhecimento facial, inovação, né, João? a parte do como é que essas OTAs, né, que são as Booking, TripAdvisor, funcionam, quanto rentabiliza, por onde é que o cara vai correr. Tem que estar sempre pensando nisso para esse tipo de tipologia. João, mas tem gente que faz porque o outro fez. É óbvio. É o que mais tem, é o copy, colhe, pastê, né, Lobato? Porque eu fiz lá, vai dar certo, né? Isso aí é. Eu tenho filha de um cliente, na época, queria fazer. Não, eu quero fazer assim, assado, isso não dá. Não, mas o outro fez. Não fez. Não, sei, eu batendo o outro. Mas sem saber, querendo. E às vezes tu chama responsabilidades para ti. Tu quer, olha, aí ele fez, mas ele chamou tais responsabilidades para ele. Tu quer assumir para ti? Não quer, então. Tu não pode fazer. Que loucura. Tudo é. Gente, é uma loucura, não tem assim. Copia, tu pode até copiar um projeto, eles podem copiar um projeto teu, mas a funcionalidade deles é outra. Mas aí a gente tá vendo, aí é aquelas brigas de, né? Mas tu sabe, eu vou falar uma frase que eu falando um pouco da minha história, assim, eu sou engenheiro civil de formação e obra. Quando eu fui em 2017, 2018 para a incorporação da Melnick, eu lembro do Marcelo me chamar assim, cara, uma coisa tu tem que aprender. Toda vez que te falarem, sempre foi assim, tu aceitar, isso é um problema. Tu tem que olhar, tem que discutir, tem que entender. E outros que eu brinquei até contigo antes, que eu não sei, acho que eu nunca te falei disso. Eu lembro também, e tu vai ter que fazer jurídico. Assim, jurídico, bicho. Pô, cara, não, e assim, incorporação não existe sem jurídico. É impossível esse negócio acontecer sem estar pensando. Então tem que olhar. Então essa é uma coisa que... Eu sou muito suspeita para falar, né, gente? Porque eu adoro a parte de direito imobiliário. Eu sou apaixonada. Lá no escritório eu sou a dona das regularizações que eles falam. Porque eu adoro a parte de direito imobiliário. Eu digo que eu sou muito mais advogada. Como arquiteta, né? Eu sou uma ótima advogada. Basicamente é isso. E é bem isso. Porque eu acho que eu acho que aí tá a dica para quem tá entrando no mercado, né, João? Não adianta tu querer ser muito bom numa coisa só. Eu sou sensacional nisso, perfeito. Só que se tu não sabe o resto todo que envolve isso, tu nunca vai conseguir fazer aquele negócio direito. Eu sou sensacional em vender, tá bom? Não adianta nada. Não adianta nada, né? Não, é isso aí. E no direito imobiliário, Lobatinho? Não, é a mesma coisa. Não adianta também o direito, tá? Tu querer que tudo vá pelo direito quando tem a esquerda. Olha, a gente combinou aqui no início desse programa, hein? Não, é que às vezes eu aprendi com uma pessoa de uma incorporadora que foi a maior do mundo e que lamentavelmente quebrou, A Encol, que o dono da Encol é uma das pessoas mais bacanas que eu conheci, porque se ele não fosse bacana, ele teria a maior falência da América Latina ou das Américas na mão, se ele não tivesse abrido as frações ideais para todo mundo. O patrimônio de afetação surgiu por causa da Encol, né? Surgiu, mas o patrimônio de afetação é como corda. Puxa, mas não empurra. Se tu não tiver mercado, não adianta. Puxa, mas não empurra. É exatamente isso. Mas o que essa pessoa não foi o Pedro Paulo, que é um outro diretor deles, né, que não só o Lobato, a decisão tem que ser empresarial. Eu vou pegar a posição jurídica toda, não vou pautar a empresa só pelo jurídico. Tem determinados riscos que a empresa tem que assumir. Exatamente a decisão é empresarial. O jurídico vai pôr a sua questão e a empresa vai ter que decidir. Olha, esse risco eu posso faz parte ir, do negócio. Todo negócio tem risco. Ir, né?
Porque até tem gente que assorna por tudo. Então, se tu vai ficar com temor de que vão poder... Daí tu vai para casa, pega o teu dinheiro, põe num banco. O banco pode quebrar. Assim como tu ser all-in o tempo todo também vai dar all-in o tempo todo vai dar M. Então tem que ter o risco controlado. Mas a essa decisão tem que ser empresarial. Não é? Sabe que eu tenho uma frase não, assim, uma premissa que eu acho que é bem importante, eu acho que ela cabe muito nessas questões de negócio, assim, né? Que eu acho que a gente não pode aceitar um cenário quando não é exatamente o que a gente quer. A gente não pode ser inconformado. Então, assim, se não tá bom, se não é o que tu quer, não tem que ter medo de arriscar. Não tem que ter medo de arriscar. Porque o que tu já tem ali é o que tu sabe que é garantido. Exatamente não isso. é? Exatamente isso. Não, tem situações jurídicas que a gente sabe, olha, isso não dá para... E aí tem que não construir. Dá para enfrentar. Tem coisas que a gente sabe, olha, isso dá para enfrentar. Tem. Sim. Então, tudo é... E as né? incorporações, os negócios são construções jurídicas, na verdade. Né, Lobatinha? A coisa não é engessada, né? Não, e agora o incorporador tem que ter um cuidado especial, tá? Tem o princípio da concentração da matrícula, quer dizer, que o ônus que não está na matrícula não é oponível a ninguém. Ao incorporador, não. Não é oponível a um médico, a um dentista, Agora, o cara que é profissional da incorporação... É a obrigação dele ir atrás dele antes de fazer negócio. Tudo. Por isso a opinião legal, né? É fundamental. Por isso que eu acho que é inaceitável para os incorporadores fazer negócio sem ter 100% de certeza do que ele está fazendo. Sabe que eu vou parafrasear... Informação é o básico. Parafrasear aqui uma frase do Milton Melnick, tá? Ele sempre chega numa reunião de terreno, assim, olha, primeiro, se o terreno, a gente está conversando porque a gente quer o terreno. Bom, primeira coisa que interessa. O segundo, tu tem que ter um bom advogado. Tem que ter um bom advogado. Se não tiver, eu te indico alguém. Porque se não tiver um bom advogado, tu vai me atrapalhar. Claro. E é verdade, se não tiver um advogado do outro lado que apenas ajude, quando tu atrapalha no Lobato, pega uns caras que não conhecem de imobiliário, que atrapalham, cara, atrapalha o negócio. Porque, assim, um contrato, e cada um é adaptável. Mas não dá para as incorporadoras, principalmente as maiores, ter contratos somente mutáveis, porque não tem como lembrar o tempo todo. O contrato tem que ter um padrão, tem uma história. Eu sei onde é que estão as cláusulas. Para dono de terreno também que faz negócio, tudo tem bônus e ônus. Formas de... Hoje mudou muito, assim, evoluiu. Que bom, muito, né? Que bom. Exatamente isso. Tu pega o Santa Catarina lá, aquela região lá da Costa Esmeralda, lá, que ali para cima, antes de Camboriú, até em Camboriú, as formas de comprar terreno deles lá são muito mais restritas do que as nossas, assim. Eles lá não conheciam permuta por VGV, permuta financeira. Não, mas são construções jurídicas. É o que a gente está falando aqui, que eu acho que o que tem de mais importante a gente conseguir construir os negócios de forma que a gente consiga objetificá-los como desejamos. Cada um esteja ciente dos bônus e dos ônus do que está fazendo. Ai, gente, eu adorei essa conversa aqui. Eu juro que eu fiquei mais ouvindo vocês falando do que efetivamente eu falei. Olha que eu falo, hein? Olha que eu falo. Porque eu adoro quando vem, assim, uns convidados que tem muita coisa para falar. Porque eu acho que é tão importante a gente passar essas experiências para quem não tá acompanhando, que não sabe, que não convive com o nosso dia a dia, né? E tem muita coisa. Eu sou muito fã do compartilhamento de informações e compartilhamento de conhecimento. Eu acho que ele é essencial para a gente construir bons profissionais no mercado. Eu queria muito agradecer vocês dois. Foi incrível essa conversa. Vou deixar aqui, todo mundo que vem aqui, a gente deixa um mimo, né? Para vocês tomarem um cafezinho da manhã. Muito obrigado. E lembrarem da empresa, lembrarem do nosso programa, que é nota 10 aqui, para disseminar o conhecimento. Mas né? É uma honra aqui estar com vocês aqui. Que lá bom. No escritório, às vezes a gente chama a Priscila lá para atualizar o escritório. Tem que ser. Não, mas é isso aí. Compartilhamento de informação é o sucesso aí. É super importante. Eu que agradeço também, total, que Ju, esse bate-papo com o Lobato, que é um cara que nota eu 10. Adoro, nota 1000 aí, de tudo que tem de relação. E não, sabe disso. Mas eu acho que trocar, conversar, bater papo, trocar, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que a nossa vida é feita de pessoas. Eu acho que o podcast de vocês tem esse viés de trazer o mercado imobiliário, é um mercado que não é fácil, não muito é dinâmico, muito dinâmico, muda muito rápido,
mas que acho que com pessoas sérias, pessoas com vontade, a gente consegue fazer algo diferente. Isso aí. Obrigado aí pelo A convite, gente que tenha agradece. próximos aí. Não, Quem e a quiser gente tá encontrar sempre vocês, aprendendo, né? sempre A gente tem que tá aprendendo. sempre Que bom, né? aprendendo, Porque que senão que bom. saco que ia ser essa vida, não dá, né? Exatamente, sempre. Redes sociais, quem quer encontrar vocês, João? Tô Não temos? Tô em todas, não. Tá em tô todas? Ah, então eu tá adoro, mas o que eu posto Porque tem mesmo... aqui gente que não quer. Não, eu adoro e posto muito nos meus filhos. O Lobato sabe, Tá que eu certo. já viu meus pequenininhos lá. Tá certo. Tem que Tu? sair atrás do filho do João. A gente mora Ele acha perto. que é meu amiguinho. Ai, que É do meu- amor. é do mesmo tamanho. É o mesmo Ai, tamanho. gente, não dá pra acreditar um negócio desse. Não dá. Nossa, Eu lá. tô pegando o tênis que ficou apertado pro filho O do João, Joca tô já- pegando pra mim. É isso Muito aí. bem, tá certo. Tá bom, gente. Tá bom. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Queremos fazer um grande e querido agradecimento aos nossos patrocinadores, as Beia, que nos acompanha aí no dia a dia, né? E a IG, que é a sua piscina, a nossa piscina, piscina de todo mundo. Vocês nos encontram quinzenalmente em todas as redes aí, YouTube, Deezer, Spotify, @Estúdio T, consultoria arquitetura e @Estúdio T Talks. Um grande beijo e até daqui a 15 dias.